Olá, começando mais uma entrevista aqui na Total News e hoje nós vamos falar sobre um assunto voltado para os pais, para você que cuida de criança, é tio, tia, avô, avó. Nós vamos falar sobre recreação para as crianças. Você, adulto, lembra a última vez que você pulou a amarelinha, brincou, correu na rua, jogou bete? Nós vamos falar sobre isso, a importância das brincadeiras com as crianças, especialmente agora nesse período de férias que a garotada fica toda em casa. E para falar sobre este assunto, quem está conversando hoje conosco aqui na Total News é Renato Reis. Ele é fundador da Fábrica do Brincar, é profissional de educação física e ele tem uma ampla experiência há mais de 15 anos exatamente com isso, com recreação infantil, e tem toda uma metodologia, uma estratégia por trás destas brincadeiras que, quando você lembra, lá no passado não te traz ótimas memórias, ótimas lembranças? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, Renato, muito bem-vindo aqui aos estúdios da Total News. Muito obrigada por aceitar esse convite, por conversar conosco e por compartilhar conhecimento. Bia, eu que agradeço o espaço, eu sempre fico muito feliz da gente ter a oportunidade de fazer esse resgate do brincar, que ele é tão importante, todo mundo sabe da sua relevância, mas ele precisa ser colocado em prática, então ter esse espaço para a gente bater esse papo vai ser super rico, tanto para nós, profissionais, tanto para as famílias que vão nos assistir. E principalmente hoje em dia, que nós estamos todos sempre, a todo momento conectados em tela, a gente fica viciado nisso e acaba não tirando o tempo para brincar, para contemplar. É todo mundo sempre muito corrido e vai lá e dá uma tela para criança, né? Eu super entendo os pais porque é desafiador, porque a rotina ela é conectada, tudo está conectado hoje, porém a gente sabe muitas vezes que a criança que fica muito tempo dentro de uma tela de celular ou de outra tela sendo exposta a isso, foi feita uma pesquisa. Quando a criança passa mais de 7 horas fazendo esse mesmo movimento só de jogar, ela está liberando ali muita dopamina, que é um hormônio que ele trabalho na recompensa. Só que a criança fica muito tempo sentada. Ela está trabalhando ali algumas questões de memória, de criatividade, só que ela está parada e é muito tempo. E o que acontecia antigamente? A gente tinha a rua com os nossos amigos e ali a gente brincava, a gente gerenciava conflito, a gente usava a nossa criatividade, a gente inventava coisas. Imaginava coisas e a gente estava o quê? Em movimento. Então hoje a criança ela está muito tempo parada e o nosso corpo não foi feito. O adulto que não tem nem a maturidade de administrar um telefone por conta da rotina, imagina uma criança que ela também está toda absorvida por aquele aparelho. Renato, mas assim, nós demos uma avançada aqui, mas eu queria voltar lá no início. Você é profissional de educação física, é formado em educação física. Como foi a sua trajetória para fundar a Fábrica do Brincar? Que hoje você estava me contando aqui, já tem mais de 30 colaboradores, 30 pessoas junto contigo na equipe. Vocês atendem, fazem colônia de férias, atendem corridas, condomínios, enfim. Como é que foi para chegar? O Renato formado em educação física e agora com a Fábrica do Brincar. Eu não sou daqui de Campo Grande, eu sou de Dourados, então eu sou do interior, eu me formei em educação física, eu trabalhei numa instituição como educador de jogos cooperativos e ali eu fui me abastecendo de muitas informações, no sentido de como tratar uma criança, de como trabalhar e o lúdico muito presente. Só que aí eu tenho uma veia empreendedora muito forte. O bichinho do empreendedorismo. Aí eu comecei a fazer alguns eventos na minha cidade, para fazer uma renda extra, que eram aniversários basicamente. E aquilo foi me motivando a estudar ainda mais sobre o lúdico. E aí eu fui estudando e fui melhorando até que eu passei num processo seletivo para vir para Campo Grande, no Sistema S, e ali eu descobri todo o potencial do lúdico e do lazer. Então eu fiquei durante 4 anos fazendo muita coisa para criança, para adolescente, para adulto e para idoso. Então eu me apaixonei literalmente por essa área e comecei a estudar freneticamente. Então fiz pós-graduação na FMU em São Paulo,
Então a parte acadêmica ficou muito forte. Então eu tinha a parte teórica muito forte. Então, para você ter uma ideia, eu sou o primeiro especialista em recreação e lazer do Centro-Oeste. Então ali eu comecei a criar um método e ali foi desbravando a parte do lúdico para a criança. E aí o Renato Reis começou a dar espaço para o Tio Pantanal. Porque dentro da recreação não trabalhamos com a pessoa física, né? A gente tem um pseudônimo que era o Tio Pantanal. E ali eu fui ganhando coragem para estudar ainda mais e desenvolver um método. E aí quando eu desenvolvi esse método e concluí, falei, agora está na hora de abrir uma empresa, que foi pós-pandemia, que aí o objetivo sempre foi tirar as crianças das telas. Aí hoje a gente tem uma estrutura com mais de 50 anos de história, que é um grande acervo. E hoje eu tenho os Fabrincantes, que são os irmãos mais velhos, que hoje a gente passa essa experiência para a criançada de hoje em dia. E quais são as brincadeiras? Como funciona, assim, quando vocês vão fazer essa recreação? Quais são todas as atividades que vocês fazem? Nós criamos como se fosse um sistema, que a cada tempo precisa acontecer uma experiência na criança. Então, por exemplo, o primeiro bloco da Fábrica do Brincar é os brinquedos nostálgicos. Nós abrimos um grande paraquedas, que é um grande lençol colorido, e a gente vai colocando esses brinquedos. Então, a gente coloca lá carrinho de rolimã, perna de pau, a bolita, que é a bolinha de gude, o biboquê, a gente coloca o jogo da velha, o acerte o saquinho, que são vários brinquedos clássicos das décadas de 70 e 80 de madeira, mas só que eles são grandes, são bem bonitos, para a criança ter o primeiro contato. Ali ela vai fazer o quebra-gelo, que ali durante os 30, 40 minutos a gente faz exatamente isso, é uma acolhida. Aí depois a gente vai para os jogos de quintal, que são jogos e brincadeiras. Amarelinha, pular corda, pega-pega, esconde-esconde, bandeirinha, a gente faz queimada. Nossa! Tantas brincadeiras antigas a gente resgata, mas também a gente proporciona as brincadeiras atuais. Como eu estudei muito sobre o lazer, eu estudei sobre hotelaria, eu estudei sobre resorts, cruzeiro e também eventos. Aí o que eu fiz? Eu fui abastecendo a Fábrica do Brincar com todas essas experiências que tem nesses lugares específicos. Porque tem criança que nunca vai poder ir, talvez, tão recentemente, num resort. Mas ela vai ter uma experiência com a gente de resorts. Porque o que tem de jogo e brincadeira dentro do resort, a gente sabe fazer dentro de um evento da Fábrica do Brincar. E qual que é a faixa etária das crianças? A gente precisa de uma criança que precisa ter autonomia motora. Porque se é uma criança que ela não anda, que ela é dependente muito do pai, a gente não consegue desenvolver. Então são para crianças de 3 a 11 anos. Quando tem crianças de 12, 13, a gente também atende, mas ele vai ter que querer, porque o pré-adolescente, ele é daquele jeitinho, eu não sou mais criança, mas quando esse pré-adolescente quer estar com a gente faz questão. E dicas para os pais, assim, eu sempre falo, pais, como que você encanta a sua criança? Lembra da sua infância. O que você fazia quando você era criança? Vamos pegar o pai, das décadas de 80 e 90. Quando ele era criança, ele tinha talvez um chinelo, uns fios que era ali um arame liso e uma tesoura. E um sonho. O que vira isso? Um carrinho. Um chinelo vira um carrinho, Bia. A gente cortava ali a rodinha com o chinelo e a gente pegava uma lata de sardinha, na verdade. Aí a gente fazia os furinhos, colocava o arame liso, colocava o formato da roda ali do chinelo e a gente brincava. A gente sabe que hoje a criança tem muito acesso às coisas muito boas que a tecnologia nos trouxe, que são os brinquedos. Só que a gente está falando de criar memórias e também da criatividade. Imaginação. Não é esteticamente bonito isso, eu compreendo, mas só que ali vai levar de 30 a 40 minutos você fazendo aquele momento com seu filho. Que aí ele vai ver como que você brincava, como que as coisas foram evoluindo. Uma outra coisa agora pensando na mãe. Antigamente as mães, quando eram crianças, elas brincavam de pular elástico. Nossa! É só ir numa loja de aviamentos, pegar um elástico, comprar lá, vamos pensar, 10 metros, amarra uma ponta na outra. Se você só tem uma pessoa na sua casa, que é a sua criança, pega 2 cadeiras, estica ali o elástico, dentro, fora, gira e sai. Nossa, que São legal. coisas básicas, não precisa inventar muita moda. Por exemplo, estamos no período de férias. A criança está com muita energia e o pai precisa trabalhar. Por exemplo, já imaginou fazer um cinema em casa?
O que precisa para fazer um cinema? Dica de ouro. Não. Um sofá, um lençol, uma TV, um potinho de pipoca. E um copo para refrigerante. Coloca os sofás um do lado do outro. Estende o lençol por cima. Coloca a TV ali dentro desse ambiente que vai ficar meio escuro. Coloca um colchãozinho ou um edredom. Assiste um filme. O que a gente precisou só de criatividade. Então, assim, são dicas básicas e rápidas que dá para fazer a qualquer momento. E não é fazer sozinho, é fazer com a criança. Eu sempre falo para os pais, não entregam tudo pronto para os filhos. O mais legal é você construir junto. Porque isso vai gerar o quê? Vínculo, sentimento de pertencimento, vai gerar tempo de qualidade. É isso que vai abastecendo esse contato com o pai. Então, às vezes, o pai acha que para criar uma programação para a criança, ele precisa pensar em 1000 coisas. Não. Ou gastar muito dinheiro. Aquela boa frase, menos é mais. Então, faça o básico bem feito. E assim, eu sei que muitas vezes quem vai nos assistir, o pai muitas vezes está muito corrido, não tem aquele tempo. Mas se você se dedicar a planejar 2 horas, que seja na sexta-feira à noite. Prioridade. Ou faça só uma única pergunta para sua criança. Filho, o que você quer fazer? Ou o que você pode me ensinar? Então pode também trabalhar com isso com as crianças. Com crianças de 7 a 10 anos, eles têm muita experiência com criatividade. Então, assim, é você realmente descer um pouquinho a energia profissional e dar asas a essa criança. Isso também vai refletir na amizade do pai com o filho quando o filho for jovem, quando for adulto. Porque aí quando o filho tá adulto, às vezes os pais querem ter o que cobrar, às vezes, do filho que ele mesmo não deu quando o filho era criança e ficar se lamentando, chorando pelo tempo que passou. Mas naquela fase essencial, os pais não priorizaram, às vezes, né? A infância ela é marcada por fases. Então, ali na fase dos 0 aos 2 anos, é uma fase muito desafiadora para os pais, porque está recebendo um ser humano novo no mundo. E ali está aprendendo a toda uma rotina, que é a fase da sobrevivência da criança. A partir dos 3 aos 5 anos, é onde a criança faz muita questão da modelagem. Ela repete muito o que os pais estão fazendo ou como é a dinâmica da casa. Por exemplo, se você vê uma criança muito agitada, muito acelerada, de 3 a 5 anos, provavelmente os pais são bem ansiosos. A casa é agitada, a casa é corrida, então isso vai passando para a criança. A criança de 7 a 10 anos, ela já vai criando a sua personalidade. Se você quer, exemplo, eu sempre falo para os pais, se vocês querem crianças comunicativas, corajosas, elas precisam dos 0 a 10 anos serem hiperestimuladas com empilhamentos de experiência. E o primeiro pilar que eu sempre falo, que eu concordo com o Paulo Vieira, que ele diz o seguinte, que a criança ela precisa se sentir pertencente. Então ela precisa se sentir pertencente àquele ambiente. Ela precisa se sentir que ela faz parte e que ela não é um fato isolado. Então como que isso acontece? É por meio do vínculo, é por meio da afetividade. E um outro grande pilar é a criança se sentir amada. É o contato físico. É a criança que recebe o abraço. É a criança que recebe no final da noite uma bênção, ou uma leitura, ou colocar para dormir. Então, assim, toda uma rotina de uma criança para que ela consiga ir evoluindo e se tornar esse adolescente / adulto corajoso, confiante, com uma boa autoestima, que vai se tornar um bom profissional e também vai ter uma boa família, é agora nesse período dos 10 anos. E como que funciona isso? A partir desses empilhamentos. Fazendo que a criança realmente, porque a brincadeira nada mais é uma simulação da vida real. Como ela não pode errar lá na vida adulta, então é aqui na fase da infância que ela vai vivendo essas experiências. Então, por exemplo, não entregar tudo pronto para a criança, fazer com que ela vá gerando essa autonomia. Exemplo, ao acordar, a criança hoje, eu aprendi muito com uma pessoa que você conhece, Suelen Grisotti. Conheço, eu vou falar. Ela, uma vez, a gente fez uma live e ela disse uma coisa que eu considero muito importante para os pais. A rotina de uma criança precisa ter uma intencionalidade.
ela precisa de previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer de manhã, à tarde, à noite. Porque isso vai gerar calma dentro da criança, que é uma gestão do tempo. Então ela vai saber que hoje eu preciso acordar, escovar os dentes, tomar o meu café para, por exemplo, ir para a escola. Depois da escola ela vai almoçar, ela vai fazer as atividades, ela vai ter a rotina que no final da noite, a partir de um determinado momento, é janta e cama. E vai repetir esse ciclo no outro dia. Então essa intencionalidade traz calmaria para o coração de uma criança e segurança. Aí ela vai se sentir pertencente, ela vai se sentir tocada e amada. Então isso vai abastecendo uma autoestima muito forte para o futuro. Olha só, o tempo passa muito rápido, são muitos ensinamentos, são muitos pontos extremamente importantes e que hoje em dia a gente vê muito em falta isso. Sim. Eu falo pra você, Renato, que eu olho para algumas crianças hoje em dia, e por isso o seu trabalho é fundamental, e eu olho para elas e eu falo, meu Deus, essa criança fica o dia inteiro enfurnada dentro de casa, na frente de uma tela. Ou você vai em restaurantes e a criança tá o tempo inteiro na frente de uma tela, não conversa, não tem interação social. Coisas que antigamente, e eu nem sou tão mais velha assim, mas eu cresci no interior, em chácara, correndo, brincava na rua com os meus vizinhos. Então eu fui, né, eu demorei para ter o meu primeiro celular, a primeira tela, e eu vejo quão diferença isso fez na minha vida. Por isso o seu trabalho é tão legal, porque resgata essas coisas das crianças e traz também uma consciência para os pais. Porque a gente falar desses assuntos traz essa conscientização para os pais, que hoje em dia é tudo muito corrido. Ontem eu ouvi uma palestra em que estava falando que a ansiedade, a pressa que o mundo nos traz é uma forma de controle da nossa vida também. Sim. Então, eu fiquei extremamente reflexiva sobre isso. Por isso o seu trabalho é tão fundamental. Então, Renata, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final aqui para os pais e depois deixe o seu contato, como os pais podem te encontrar. Pai, empresário, você que vai realizar um evento, um casamento, quer que tenha a Fábrica do Brincar junto. Renato, aí deixa como que a galera te encontra, certo. E se tiver mais dúvidas também. Certo. Você, família, que tem filhos pequenos de 0 a 10 anos, a nossa grande mensagem é: utilize a sua presença para deixar a sua criança confiante. Eu sei que você vive conectado, eu sei que a responsabilidade do dia a dia ela é muito importante, só que quando a gente fala de uma criança, a gente está falando de uma vida. Então, se você quer tornar a sua criança um adolescente que ele vai ser capaz de conviver nesse mundo, que ele é cheio de pressão, ele é cheio de possibilidades profissionais, é agora o momento de você colocar boas experiências, e coisas básicas. Então, a nossa mensagem da Fábrica do Brincar é: brinque com a sua criança enquanto há tempo, porque a gente sabe que os dias passam lentos, mas os anos passam rápido demais. Qual vai ser a história que o seu filho vai contar para os filhos deles de quando ele era criança? Então deixe boas experiências. E a dica de ouro: siga a página da Fábrica do Brincar, que lá nós temos insights, lá nós temos eventos, a gente proporciona experiências em ambientes que é aberto ao público. Então a gente quer ser essa ponte de equilíbrio também, no sentido de oportunizar que a gente tem os irmãos mais velhos, que são os nossos fabricantes. Então, vem brincar com a gente, que a gente está à disposição das famílias. Renato, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, conte sempre aqui conosco, conte sempre com a Total News. E siga @Fábrica do Brincar lá no Instagram, ou deixe uma mensagem aqui pra gente no Instagram, no YouTube, que nós vamos repassar a sua mensagem também pro Renato. Então, muito obrigada pelo Eu que seu agradeço, tempo. Bia. Conte conosco, parabéns pelo serviço. Obrigado. E essa foi mais uma entrevista aqui na Total News. Ficou com alguma dúvida? Mande, deixe sua mensagem, seu comentário aqui, que nós vamos te responder. Claro, não se esqueça de nos seguir e de nos acompanhar em nossas redes sociais.
Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, grupo de WhatsApp, estamos em todas as redes e também no nosso portal de notícias, totalnewsms.com.br. Até a próxima entrevista e não se esqueça, aproveita as férias aí para brincar com a garotada. Já você pegou a ideia aí, né? Elástico, carrinho de rolimão, utiliza criatividade, faz o cinema em casa, utiliza todas essas dicas aí que você aprendeu hoje com o Renato aqui do Fábrica do Brincar. Até a próxima entrevista. Tchau!